O ano é 2025. Em uma sala de reunião silenciosa em São Paulo, executivos de 3 grandes fabricantes americanos finalizam contratos para realocar operações industriais gigantescas. A tinta mal secou. Os anúncios só vão ser divulgados meses depois. Mas naquele momento, começa uma mudança tectónica que vai redirecionar bilhões de dólares, milhares de empregos e redesenhar a ordem econômica global. A maioria das pessoas só vai perceber quando for tarde demais. Mas os sinais estão por toda parte. As cadeias de suprimentos estão se fragmentando, as rotas comerciais estão mudando, e um país está se posicionando de forma discreta para se tornar o maior vencedor do século XXI. Esse país é o Brasil. E fica comigo, porque mais adiante eu vou revelar a região inesperada que acaba se tornando a maior vencedora desse cenário inteiro. E não é só o Brasil. Vamos direto ao ponto. Nos últimos 30 anos, a economia global funcionou com um princípio simples: criar no Ocidente, fabricar no Oriente e vender para o mundo todo. A China virou a fábrica do planeta. Empresas americanas e europeias construíram cadeias de suprimentos trilionárias pela Ásia. De smartphones a painéis solares e produtos farmacêuticos, tudo passava por um sistema integrado centrado na manufatura chinesa e na logística asiática. Mas esse sistema está desmoronando. Não devagar, não em teoria. Agora, guerras comerciais, pandemias, aumento do custo da mão de obra, tensões geopolíticas entre Estados Unidos e China e o regime de tarifas mais agressivo da história moderna tornaram o modelo antigo insustentável. As empresas estão desesperadas por alternativas. Os países estão correndo para garantir independência produtiva. E, no meio desse caos, o Brasil surgiu como a solução inesperada. E isso importa muito mais do que parece. Não estamos falando de algumas fábricas mudando de endereço. Estamos falando de trilhões de dólares em fluxos comerciais sendo redirecionados. Estamos falando do centro econômico de gravidade Sheffield saindo do leste asiático e indo para a América do Sul. Estamos falando de uma reestruturação profunda do poder global, capaz de desafiar a dominância americana no hemisfério ocidental pela primeira vez em mais de um século. Neste vídeo vamos destrinchar como uma série de crises globais, da pandemia às guerras comerciais e aos choques energéticos, desencadeou uma reação em cadeia que transformou o Brasil em um dos jogadores mais poderosos da nova economia mundial. Você vai entender o funcionamento do que eu chamo de efeito Brasil, quem ganha, quem perde e, principalmente, o que isso significa para o futuro da globalização. E eu prometo, o país que mais lucra com essa mudança não é o que você está imaginando. Para entender por que o Brasil está crescendo, você precisa primeiro entender por que as empresas estão fugindo dos seus atuais centros de produção. Não é por preferência, é por sobrevivência. Vamos começar pela China. Durante décadas, ela ofereceu uma combinação imbatível: mão de obra barata, infraestrutura gigantesca, incentivos governamentais e acesso ao mercado consumidor de 1 bilhão de pessoas. Mas todas essas vantagens se deterioraram. Os salários chineses aumentaram mais de 400% desde o ano 2000. A guerra comercial, iniciada em 2018, impôs tarifas de até 25% sobre produtos chineses entrando nos Estados Unidos. Quando a Covid-19 chegou, fábricas ficaram fechadas por meses, revelando a vulnerabilidade catastrófica de depender de uma cadeia de suprimentos concentrada em um único país. Depois veio a questão geopolítica, com a escalada das tensões envolvendo Taiwan, o Mar do Sul da China e a transferência tecnológica. Governos ocidentais começaram a pressionar empresas para reduzir riscos e se afastar da China. Não era mais só economia. Era segurança nacional. Semicondutores, baterias, medicamentos, terras raras, qualquer setor estratégico virou um problema se dependesse da cadeia chinesa. Mas aqui está o ponto que muita gente não percebe. Não bastava sair da China. As empresas precisavam de um substituto capaz de oferecer aquilo que a China oferecia. E isso é muito mais difícil do que parece. É preciso estabilidade política, infraestrutura, recursos naturais, independência energética, acesso a mercados e, principalmente, um país que não esteja no meio de conflitos geopolíticos. Aí entra o Brasil. O Brasil não é apenas uma alternativa conveniente.
Ele é, possivelmente, o país mais estrategicamente bem posicionado do mundo para a próxima fase da globalização. E aqui está o motivo. Primeiro, recursos naturais. O Brasil tem as maiores reservas de minério de ferro do mundo, uma das maiores reservas de água doce, grandes depósitos de minerais estratégicos e capacidade agrícola para alimentar bilhões. Em uma economia global baseada em bens físicos, abundância de recursos é poder. E o Brasil tem isso de sobra. Segundo, independência energética. Isso é enorme. Mais de 80% da eletricidade do país vem de fontes renováveis, principalmente hidrelétricas. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do planeta, enquanto a Europa enfrenta crises de energia e a Ásia depende de petróleo e gás importados. O Brasil consegue abastecer sua indústria com energia barata e sustentável. Para fabricantes, custo energético muitas vezes é a diferença entre lucro e prejuízo. Terceiro, geografia. O Brasil tem acesso direto ao Atlântico, permitindo que mercadorias cheguem mais rápido aos mercados da América do Norte e Europa do que da Ásia. Faz fronteira com quase todas as grandes economias da América do Sul, o que dá ao país influência regional rara. E o fuso horário favorece negócios globais, facilitando a comunicação com o Ocidente e com a Ásia. Quarto, BRICS e redes alternativas de comércio. O Brasil não está apostando só no Ocidente. Como país fundador do BRICS, ele participa da criação de sistemas comerciais alternativos que driblam o dólar e sanções ocidentais. Isso dá ao país uma vantagem enorme. Ele pode jogar dos dois lados sem se prender a nenhum. E a prova de que isso já está acontecendo está nos números. Em 2023, o investimento estrangeiro direto no Brasil aumentou mais de 30%. Montadoras como Volkswagen, Stellantis e BYD anunciaram investimentos de bilhões de dólares em novas fábricas brasileiras. Empresas de energia renovável estão chegando para participar de projetos de hidrogênio verde. As exportações do agronegócio bateram recordes. O real se fortaleceu enquanto outras moedas emergentes despencavam. Então, na teoria, parece simples. Empresas saem da Ásia e vêm para o Brasil. Só que esse movimento desencadeou consequências profundas e inesperadas que estão remodelando o equilíbrio global de poder. E é aí que a história fica realmente interessante. Vamos começar com quem perde? A resposta óbvia é a China e outros centros de manufatura do Sudeste Asiático. Vietnã, Tailândia, Bangladesh, países que apostaram em ser o famoso China Plus One, estão vendo empresas pularem essa etapa e voarem direto para a América do Sul. Perdem contratos, empregos e investimentos. Mas isso é só o começo. O impacto mais profundo está atingindo as economias ocidentais. Aqui está o paradoxo. Empresas americanas e europeias estão movendo suas operações para o Brasil, mas não estão levando essa produção de volta para seus próprios países. Ou seja, esses empregos não estão voltando para Detroit ou Hamburgo. Eles estão indo para São Paulo. O Brasil está capturando a produção de alto valor enquanto o Ocidente fica com design e marketing, que representam uma fatia muito menor do lucro. E tem mais. Essa mudança está bagunçando mercados de commodities de formas inesperadas. Conforme o Brasil aumenta sua produção industrial, passa a consumir mais dos seus próprios recursos naturais em vez de exportá-los. Isso significa menos minério de ferro, menos soja, menos cobre disponíveis para o mercado mundial. Os preços sobem. Países dependentes dessas exportações, como a própria China, enfrentam inflação e escassez. Cria-se um ciclo que aumenta ainda mais o poder do Brasil. Agora vamos ao lado bom. O Brasil não é o único vencedor. Na verdade, a grande história aqui é o ecossistema regional inteiro que está sendo pujado para cima pela ascensão brasileira. A Argentina, mesmo com seus problemas políticos e econômicos, está sendo muito beneficiada. As indústrias brasileiras precisam de peças, mão de obra e logística. A proximidade da Argentina e sua força de trabalho qualificada transformam o país no parceiro ideal. O investimento está aumentando e o comércio entre os dois países bateu recordes em 2024. Uruguai e Paraguai estão virando centros logísticos e financeiros. Com a economia brasileira crescendo, esses países menores se posicionam como portas de entrada, oferecendo incentivos fiscais, burocracia simplificada e portos estratégicos.
são a versão sul-americana de Singapura e Hong Kong dentro do novo bloco econômico da região. E aqui vai a grande surpresa: a África. Através do BRICS e de acordos bilaterais, o Brasil está aprofundando relações comerciais com Nigéria, África do Sul, Quênia e Angola. O motivo é simples: o Brasil precisa de mercados para seus produtos industrializados e a África precisa de infraestrutura, energia e alimentos. É uma parceria natural. Empresas brasileiras estão construindo portos em Moçambique, investindo no agronegócio africano e ampliando presença industrial. Nada disso é altruísmo, é estratégia. E não subestime o Oriente Médio. Países como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos estão investindo pesado em projetos brasileiros de energia limpa. Eles entendem o que está vindo. Petróleo não vai sustentar o futuro, mas comida e energia renovável vão. O Brasil tem os dois. Então fundos soberanos do Golfo estão apostando bilhões em infraestrutura brasileira para garantir cadeias de suprimento no longo prazo.